olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Contra a Capa. Esse nosso espaço para conversarmos sobre cultura mineira, mais especificamente sobre literatura que fazemos por aqui. A gente entrevista escritoras, escritores que sejam de Minas ou tenham uma ligação com Minas para falarem da sua vida, da sua obra. Eu sou tio Flávio e hoje vou conduzir essa conversa com uma convidada muito especial, que vai falar também de um tema muito especial. Estamos aqui com a empreendedora Ana Teles. Ana, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço de cultura aqui. Muito obrigada, tio Flávio. Muito obrigada mesmo. Vai ser um prazer essa conversa. E vai ser muito bom, que a gente tem muitas ideias para trocar e muita coisa para aprender, viu? Mas antes de falar um pouquinho sobre a Ana, eu queria falar para vocês o seguinte. Para nos acompanhar nas plataformas digitais do jornal Hoje em Dia e também na TV Promove, que fica no canal 12 da Claro TV. Mas não é só aí não, tem também na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, a Ana Teles vai falar sobre o livro Seja Feminina no Mercado de Trabalho. E aí, para poder apresentá-la, ela tem assim um currículo bem diferenciado, ela lida em diversas áreas, mas ela é consultora empresarial, é professora universitária, autora de diversos livros sobre empreendedorismo e também sobre finanças, palestrante e treinadora de equipes. Como ela é uma profissional, que lida em diversas áreas, tem especialização em ciências da felicidade e bem-estar, que é algo extremamente importante para a gente poder falar hoje com seriedade, É pós-graduada em gestão fiscal e tributária pela PUC Minas, além de graduação em gestão financeira e gestão empresarial pela UNA, entre outros cursos que ela tem. A Ana Teles vem consolidando-se como referência nacional nas áreas de gestão e finanças, e tem a missão de proporcionar a felicidade e o sucesso das pessoas nas organizações. E provavelmente o sucesso também das organizações, porque pessoas felizes, elas têm que fazer, elas vão fazer as organizações felizes também. E aí a gente vai conversar sobre isso, para falar sobre felicidade, para falar sobre o feminino. Ana, o que a gente pode entender aí sobre feminino no mercado de trabalho? A gente tem que falar sobre isso hoje? É preciso falar sobre isso? É muito necessário, Flávio, é muito necessário. Nós passamos por várias etapas na vida. E aí, o início de tudo é a mulher como gestora de tudo, como nutrir tudo. A partir de nós aconteceu tudo. E aí, a partir disso, a gente acabou tendo, dentro da nossa história, dentro de, enfim, uma história até um pouco triste, passamos por vários sofrimentos e aí conseguimos uma tentativa de equidade. Só que nessa tentativa de equidade, o que aconteceu? A gente começou a tentar ser igual. E aí nos perdemos, porque nós somos mulheres femininas, temos essências diferentes. E aí essas essências hoje, elas são fundamentais para os negócios, fundamentais para a família, fundamentais para o mundo e está adormecido dentro das mulheres atualmente. Então, nessa tentativa de falar, somos iguais, acaba anulando as características que são extremamente importantes, das mulheres em todas as frentes. Mas aí você tem se dedicado a estudar muito o mercado de trabalho, Por que escrever um livro sobre o feminino no mercado de trabalho? Como é que você pensou esse livro? Como é que é a organização desse livro? A organização do livro, ela tem aquela ideia de, primeiro você tem que ser alguma coisa. Falar do negócio, falar de uma empresa é falar sobre pessoas. Não tem jeito de você dividir, separar uma coisa da outra. Então a mulher feliz, ela vai fazer tudo para que o universo dela seja ainda mais completo, ainda mais feliz, ainda mais nutrido. E a mesma coisa acontece com o homem, mas com uma característica um pouco diferente. E aí, quando eu falo sobre o mercado de trabalho, você consegue ter resultados mais palpáveis hoje em dia, lucro, lucratividade, aí existem várias possibilidades de lucro.
inclusive o financeiro, eu sou uma gestora financeira, então é inclusive o financeiro, mas não é só a ele. E aí, quando você tem esses resultados dentro das empresas, na última linha na DRE, você começa a perceber melhor que a mulher está mais tranquila, consegue trazer mais felicidade para seus amigos, consegue ter uma vida social um pouco mais feminina, que é uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil, uma vida mais forte no sentido feminino da palavra. E a gente vai conseguir debater um pouco isso. Isso, eu queria entender um pouquinho sobre esse sentido feminino, mas antes de chegar nele, a gente falar sobre dinheiro e sobre felicidade. Muitas vezes a gente foi acostumado, né, e isso há séculos, a falar que o dinheiro é que traz a felicidade. Hoje, estudando ciências da felicidade, a gente vê que o dinheiro pode ser um dos componentes, né? A gente não deve criminalizar o dinheiro, né? Ele, quando é conquistado de maneira lícita, ele pode nos fazer muito bem. Agora, fala para mim, o que é essa felicidade? O que seria felicidade? Porque se há muito tempo a gente liga a felicidade a dinheiro, a gente foi descobrindo que não é só através dele. Eu estou certo em falar isso? Com certeza, com certeza. Olha, o que é mais interessante é que eu precisei de pós-graduação para saber alguma coisa que o meu vizinho, que assim, eu tenho o hábito de conversar com pessoas idosas, o meu vizinho já sabia, que a felicidade está no equilíbrio e nas coisas simples, né? A felicidade é um construto de 5 pilares. Esse construto ele é feito de forma qualitativa e quantitativa. E, resumidamente, é você ser aquilo que você nasceu para ser. Você perceber as suas emoções, esse construto passa pelas emoções, passa pelo propósito. Muito tem sido dito sobre propósito, mas algumas pessoas até se perdem nesse meio, no meio do empreendedorismo. Mano, enquanto eu não encontrar o meu propósito, eu não vou empreender. Comece, vá para a ação, porque você nasceu para alguma coisa. E essa coisa é o seu propósito. Então, quando você está em equilíbrio com aquilo que você quer, aquilo que você nasceu para ser, você encontra uma facilidade para essa busca da felicidade que é eterna, é um caminho, ok? E quando nós falamos sobre dinheiro, dinheiro é um dos pilares da felicidade que está dentro da realização, e essa realização ela é pessoal, material e profissional. Então, pessoalmente, qual que é a sua realização? Ah, eu quero ser mãe. Ah, eu quero... Então, é uma realização muito individual. Logo depois, o que você quer como profissão, né? Vá à luta em cima disso. E depois a questão material. O que você quer de forma material? Uma casa, um carro? Então, isso tudo depende, sim, de dinheiro. E aí não é qualquer dinheiro que traz felicidade, mas existe, sim, o dinheiro que traz felicidade. E o dinheiro que traz felicidade é aquele dinheiro que é distribuído, aquele dinheiro que traz para você propósito, traz para você sentido. É aquele dinheiro que você gasta com as pessoas que você ama, que você investe, que você traz prosperidade, legado, entendeu? Você está falando de sonhos também, né? Aquele dinheiro que te possibilita realizar seus sonhos, sejam eles, porque a gente fala de sonho pequeno, sonho grande, na verdade o sonho é de cada um, né? Então, às vezes, o que é sonho pequeno para um pode ser grande para outro. Mas ele te possibilita realizar os seus sonhos. E a gente fala dessa questão de felicidade como algo que, ou de propósito, melhor dizendo, como algo que a gente fica muito preso a ele, como você falou, porque tem que achar meu propósito, tem que achar meu propósito. E aí a pessoa fica atada, né? Exato. Não, meu Deus, eu não tenho um propósito. Os japoneses chamam de Ikigai, né? Ikigai, exatamente. E eu tô com 51 anos de idade, tem 25 anos que eu dou aula em universidade, e eu fiquei batendo a cabeça muitas vezes para tentar entender, porque não é tão fácil, o que eu vim fazer aqui. Mas eu acho que a maturidade, que não vem com a idade, né, desvincula-se de idade, é de vivência mesmo, faz a gente entender um pouquinho sobre esse Ikigai, né? Qual que é o seu propósito. Agora, não dá para sentar numa cadeira confortável e esperar que ele caia no nosso colo. Tem que se buscar, tem que se fazer, tem que se agir para que a gente possa descobri-lo. E a gente vai errar. Muito. E a questão o propósito ele vem do servir.
entendeu? E quanto a gente tem servido ao próximo, quanto a gente tem servido ao outro, quanto a gente tem escutado. Porque muito do propósito, eu sou uma... de tudo, todo o currículo que você me falou, que você apresentou, e muito obrigada por isso, mas o que eu sou? Eu sou uma realizadora de sonhos por meio de planejamento financeiro. Por quê? Porque eu faço isso desde sempre, eu faço isso sem faculdade, eu faço isso com os meus amigos, eu sempre consegui fazer isso, as pessoas me procuravam para fazer isso. Então o propósito, ele é muito dessa escutatória também, o que as pessoas falam que você é muito bom, o que você faz e traz tanta facilidade para você e talvez para o próximo não faz. Então, assim, minhas amigas me procuraram, eu vou casar. Eu falei assim, que bom, né? Eu falei assim, não, mas eu precisando fazer minha festa. Então, assim, eram coisas que eram rotineiras para mim e que eu, nessa nossa cultura, né, eu tinha até vergonha de cobrar. É interessantíssimo você falar sobre isso, porque a gente está falando sobre essa questão do dinheiro. Eu lembro que eu conversei com um amigo em comum, que é o Lucas Veríssimo, que a gente falava muito sobre essa questão da felicidade, do dinheiro, mas às vezes a gente tem a vergonha de cobrar por algo que eu estou estudando, né? Estou pesquisando e estou me dedicando para aquilo, né? Virou a sua profissão. Então a gente tem vergonha porque acha que é uma coisa muito simples. Depois você vai vendo que é simples para você hoje, que você já tem esse hábito, mas muita gente tem dificuldade com algumas questões que são corriqueiras, né? Como organizar uma festa, ou como dar um salto de uma empresa para outra, coisas desse tipo, né? Perfeito, perfeito. Agora me fala então aquilo que eu estou aqui, que você vai falando, eu fiz pequenas viagens com a sua fala. Toda vez que você foi falando, aí eu fui viajando um pouquinho sobre uma fala, pensando em algumas situações do tipo, mulher negra, está aqui falando comigo, escrevendo um livro sobre o feminino no mercado de trabalho. Então, são vários desafios que existem aí. E aí eu te comentei sobre o livro da Djamila Ribeira, que eu li, Cartas para Minha Avó, que ela falava sobre quando ela estava no hospital, já tinha perdido o pai ou a mãe, não sei, e estava com um deles ali, né, o pai ou a mãe no hospital. E aí chamaram ela numa salinha, falaram para ela sobre ela liberar, deixar aquele ente querido embora. E é naquela hora que ela se deu conta de que a sociedade cobra da mulher que seja forte o tempo todo e cobra da mulher também que ela, como a mulher sempre foi vista como inferior, a mulher sai de casa tendo que provar todos os dias que ela não é inferior. E isso cansa. Aí eu queria que você pegasse essa fala com o ser feminina. O que isso tem a ver? Nossa, muito. Olha, eu sou a base, eu represento, né, a base da sociedade como um todo. Então, a base nem sempre é aquela que menos importa, né? Porém, é a parte que menos é bem tratada. E aí a gente se acostuma tanto com isso. Eu lembro do meu pai me protegendo, né? Falando assim, Ana, você tem que ser 3, 4 vezes melhor. Se você não for, não adianta, entendeu? Assim, e isso trouxe para mim, para minha personalidade, uma força. Não, eu tenho que ser melhor, eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor. E o que aconteceu na prática? Eu vou falar da minha história, que aí a gente consegue contemplar isso tudo. E eu tô curioso também para poder saber, pode contar à vontade. O que acontece? Eu, nessa história de ser a melhor e o melhor que eu via era o homem, eu comecei a ficar cada dia mais parecido com esse melhor, que é o homem. Entende? Parece até uma certa defesa, né? Com certeza. Não parece, é uma certa defesa do mundo, né? Foi para me defender que meu pai falava esse tipo de coisa. Foi para me defender que meu avô falava esse tipo de coisa. E aí, quando eu cheguei no mercado de trabalho, eu vi que o homem era promovido e eu me modelava em cima dele. Mas não era uma modelagem saudável, como eu recomendo que as pessoas fazem. É imitá-lo. Só que eu tenho um corpo diferente, uma mentalidade diferente, uma intuição diferente, características completamente diferentes, e o nível de energia que eu gasto para fazer coisas que são completamente indiferentes para mim é muito grande, é infinitamente grande. Eu lembro de eu fazer uma demissão de 30 funcionários e fazer ela de forma rápida, né? Certeira, do jeito que a gente aprendeu na faculdade.
E aí depois eu procurar essas pessoas para ter uma conversa digna, uma conversa humana com essas pessoas. Porque eu tinha essa necessidade, mas eu não estava dando a liberdade para ela acontecer dentro da empresa. E aí eu vejo o quanto que a gente perdeu de talento com esse processo. Eu tinha uma liderança totalmente autocrática, né? Sim, obedece e pronto. Por quê? Porque era um nível de poder, era exatamente quando você é oprimido, você acaba podendo se tornar o opressor. Verdade. É essa a ideia. E quando eu fui recebendo a segurança desses homens, eu consegui fazer com que eles me respeitassem, eu era respeitada como um homem, não como uma mulher. E é totalmente diferente. E olha que eu nunca pensei sobre isso. E Sim. é totalmente diferente. Quando eu era respeitada como um homem, eu era tipo convidada para tomar cerveja como um homem. O vocabulário era de homem, era tudo de homem. Eu era uma parça deles. Eu vivia a história deles. Quando eu comecei a me reconectar com esse feminino, imaginem, mulheres, o quanto que isso me trouxe como problema. Quando eu comecei a me reconectar com esse feminino, eu faço as mesmas coisas, porque dentro de você não, eu tenho 40 anos de amizades, né? Eu faço as mesmas coisas, mas de modo diferente. Então, a sua energia faz com que eu chegue num grupo masculino e seja tratada como uma mulher chegou. Eu não faço um corte nessa conversa, mas uma adaptação para essa conversa. Da mesma forma que essa é uma camisa social, uma camisa que normalmente era primeiro utilizada para um homem, mas ela está adaptada para mim, adaptada para as minhas formas. E é isso que a empresa precisa fazer. Porque quando ela faz isso, ela consegue ter a essência feminina dentro do mercado de trabalho. E essa essência feminina é o poder que nós temos de olhar além das coisas. Nós somos seres muito mais intuitivos. Eu sou uma planejadora, para mim era mais tranquilo ainda, quando eu estava bem mais reconectada com esse feminino, planejar as coisas, porque a gente tem uma visão do futuro muito mais ampla, porque o nosso viés ele é muito mais amplo. Então, quando o homem é ali pontual, a gente consegue verificar. Isso, assim, é biológico, neurológico. Quando a gente se reconecta com isso, todas as nossas decisões são melhores. Então, aquele homem que me trata como um homem, ele perde todas essas habilidades e isso vai aparecer na última linha da DRE, que é o lucro. Isso vai aparecer. Quando ele me trata como mulher, sendo ele o meu líder, ele vai me escutar melhor e tomar melhores decisões e fazer com que eu trabalhe de forma mais assertiva. Se ele é meu liderado, né, ele vai me entender melhor, entender que eu sou pessoas diferentes dentro de um mesmo tempo, e essa diferença é essencial para que eu possa, em cada momento, trazer melhores respostas. Ele, como meu liderado, ele vai perceber isso e vai trazer para mim soluções pontuais, como um homem, porque o homem é pontual, vai me trazer essa rigidez de informação que vai trazer com que eu consiga tomar melhores decisões. O homem, como meu parceiro comercial, ele vai trazer para mim mais conexões e vai receber de mim mais conexões quando ele me trata como mulher. Com essa intimidade entre homem, intimidade e complementariedade. Eu estou aqui falando com o homem e, assim, tendo o homem muito como referência dentro da minha vida, porque não tem jeito de você simplesmente apagar. Então, eu tive a graça de conhecer bons homens, né? E assim, eu não demonizo. Então, existe essa questão da complementariedade. E quando nós estamos completos, esse feminino e masculino, não tem. O céu não é o limite, porque a gente já passou dele. Você está falando aí das referências de bons homens. E você teve referências de mulheres também que não aceitaram aquele lugar que eram colocadas pelos homens à sua época de criança, em casa ou em ambientes que você frequentava? Tinha já essa referência? Com certeza. A minha família ela é feita por grandes mulheres, mas como a minha vida foi feita com um homem tendo poder, o meu olhar sempre estava com o homem. Então, tudo que a minha mãe fazia, por exemplo,
era um pouco apagado por essa visão. E isso acontece comigo, acontece com todas as mulheres. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo fantástico, que era a minha infância. Eu tinha o hábito de receber a mamadeira do meu pai. Então, para mim, eu ficava o dia inteiro esperando meu pai chegar para ter aquele momento. Para mim, era um momento. Só que quem preparava a mamadeira? Quem sabia exatamente quais eram os nutrientes que tinham que ter ali? Eu lembro, nossa, na construção desse livro eu lembrava de vários passeios maravilhosos que eu tive com meus pais são separados. E assim, meu pai errou demais com a minha mãe. E minha mãe segurou as coisas, sabe? Minha mãe fez tudo. Só que o meu olhar estava muito ligado ao meu pai. Então, existem grandes mulheres que são simplesmente apagadas. E eu sou exemplo disso, de como eu fiz isso na minha história e como dentro do meu cotidiano isso foi feito por mim. Foi sentido por mim. Então, assim, um passeio maravilhoso. Quem me arrumou? Sabe? Quem me deixou lá toda bonitinha para fazer aquele passeio? Quem me educou? Porque meu pai me mimava. Quem me educou? Minha mãe. Entende? É que você está falando disso aí, eu lembro de um trabalho que eu fiz com pessoas privadas de liberdade, e aí o menino contou a história da vida dele, e isso me chocou, porque a minha reação que me chocou. Ele conta que ele estava com o pai, e aí o telefone toca, o pai conversa com uma namorada, que não era a mãe, e aí esse menino chega em casa e conta para a mãe que o pai recebeu o telefone de uma namorada. A mãe coloca ele para fora. E aí um dia ele está contando outra história que ele estava num boteco, esse menino era criança, 7, 8 anos, com a mãe, até 11 horas da noite. A mãe bebendo e ele e os irmãozinhos lá na calçada. Nessa hora que eu li essa história, eu já comecei a criminalizar a mãe. Que mãe é essa? Olha que absurdo! A mãe é que faz esse menino cair no crime. Só que eu levei um choque comigo mesmo, que já estou no social há um tempão e me autossabotei, pensando o seguinte, uai, cadê o pai? Exatamente. O pai abandonou, o pai não é presente, o pai nem pagava pensão e eu já criminalizei a mãe. Como que nós já fazemos isso habitualmente e isso vira normal para a gente, né? Em diversos aspectos da vida. Então, quando você fala ser feminina no trabalho, é preciso aprender a ser feminina na vida, né? Na vida, com certeza. E assim, homens saudáveis trazem mais possibilidades de mulheres saudáveis. Mulheres saudáveis traz mais possibilidades de homens saudáveis. Por isso que a complementariedade é muito importante. E aqui eu não fico só no homem e mulher, eu fico no espírito feminino e no espírito masculino, que isso independe de corpo, entendeu? E essa complementariedade, ela é muito importante. Quando eu estou mais dentro do meu espírito masculino, eu começo a pensar em coisas assim, não, vamos fazer agora, tal, o quê. Quando eu estou... E por isso que eles têm que ser complementares. Quando eu estou nesse espírito mais feminino, eu viro para ele e falo assim, como que a gente vai fazer? Quais são as consequências do que fazer? E aí a gente naturaliza esse abandono, porque para o homem é muito rápido, assim, decidi, vou. Quando uma mulher decide abandonar, e isso sim acontece, quando a mulher decide abandonar, gente, ela pensou em tantas coisas, ela já passou em tantas etapas, que para nós fica assim, gente, como ela imaginando tudo, sabendo disso tudo, ainda consegue fazer isso? Coisa que a gente não faz com o homem, porque, não, tadinho, ele só conseguiu pensar que ele estava nervoso. E isso não pode acontecer. Quando eu falo sobre esse homem no trabalho, e assim, por incrível que pareça, o meu livro está sendo muito mais lido por homens do que para mulheres. Eu ia te perguntar isso agora, se ele serve para os homens também. Serve, porque esses homens que estão, às vezes, perdidos mesmo, essa é a história. Eles estão completamente perdidos em que, como eu trato essa mulher no trabalho, Porque, por exemplo, quando um homem chega e fala comigo assim, nossa, Ana, você tá bonita hoje? Eu não tenho, dentro da minha história, a possibilidade de falar assim, nossa, ele está me agredindo. Por quê? Porque dentro da minha história, isso é muito particular, isso não aconteceu. Só que eu sei que esse mesmo homem, se ele falar com uma amiga minha, essa amiga vai despertar gatilhos que
que vai ser desastrosos. Então, o que esse homem faz? Não fala com ninguém. E não é isso. Olha, quando você chegou, eu falei, né? Da sua beleza, da sua inteligência, né? E é justamente por causa disso. Porque às vezes o homem fica sem saber o que falar também e acaba se omitindo. Eu não estou falando que são todos os casos. Tem gente que realmente é ausente. Tem gente que faz para machucar, né? Muitas das vezes, para despertar gatilhos, mas tem gente que faz inocentemente também, né? E por defesa também. Exatamente. E exatamente por defesa também. Então, assim, esse homem que está no mercado de trabalho e não sabe como lidar com as suas colegas de trabalho, é um livro para ele, porque ele vai entender que ele, como homem, ele tem que se tornar, assim, provedor, ele tem que e fazer esse processo de cura. Então, por exemplo, quando um homem chega numa sala e puxa uma cadeira para uma mulher, ela não está acostumada com isso. Em nada, sabe? Ela não vive isso em casa, ela não vive isso com os amigos, ela não permite que um homem faça isso. Então, quando ele puxa essa cadeira, ele também tem que estar muito forte, por quê? Porque essa mulher está tão ferida que pode entender de N possibilidades. Mas é um processo de cura também para essa mulher. É um processo de cura. Então, assim, eu trabalho dentro de uma empresa muito masculina, que chegou uma mulher lá e eu achei fantástico a postura do gerente. Porque ele chegou, bateu, pá, nos homens, né? Pá, 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 e ele chegou agitado e tal. Aí quando chegou na menina, a postura dele mudou toda. E ele falou assim, tudo bem, seja muito bem-vindo. Gente, foi maravilhoso, essa mulher se sentiu tão acolhida, mas de forma feminina. Você está falando dessa questão, eu pensei, eu às vezes faço caminhada com meu irmão lá em Santa Luzia. Santa Luzia, para quem não sabe, é pertinho de Belo Horizonte, mas ainda conserva em alguns lugares um ar de roça, que é gostoso, tá, gente? E aí a gente passa na caminhada, porque em Santa Luzia as pessoas se cumprimentam. A gente passa na caminhada, eu e ele, homens caminhando, passam por mulheres caminhando sozinhas. E a gente dá bom dia, e elas não respondem, muitas delas. E aí você falando sobre isso, é justamente a defesa, né? Porque sabe-se lá o que aquela pessoa quer. Ou às vezes já foi tanto, né? Tão assediada em determinados momentos, que é melhor não dar para o bom dia para não render, né? Exatamente. Então, e isso é cansativo também, demais, né? Viver nessa defesa o tempo todo, e que não é uma defesa irreal, ela só é defesa porque existem os ataques. Exatamente, né? com certeza. Não é coisa da cabeça de ninguém. E é bom a gente enfatizar isso. Só que o processo de cura tem que acontecer. Isso porque que é se importante. Ficar um defendendo, o outro defendendo, porque nós mulheres, a gente precisa escutar. Né? A gente precisa escutar, porque a gente fala muito normalmente, né? Nós falamos muito. Então a gente precisa escutar, nos lembrar desse nosso feminino em todos os ambientes. E esse processo de cura, ele também pode ser melhor feito pelo homem, no sentido de trazer esse acolhimento. Porque eu tenho na minha memória um homem acolhedor, um homem protetor, um homem provedor. É essa a minha memória. Mas eu sou exceção da exceção da exceção. Há várias memórias por aí, né? Diferentes. Exatamente. E aí, esse homem que é um bom homem, por isso que eu te falo, esse homem que é um bom homem, ele pode sim ajudar a melhorar o mundo, porque se a mulher estiver curada, meu filho, o mundo já é refeito. Porque a gente criou isso junto, né? Desde sempre. Bom, a gente vai começar a encerrar, mas vou pedir para a Ana falar para mim aqui sobre algumas referências que você tem, escritores, pessoas que são referência para você e que te ajudaram na construção desse livro. Quem que você pode citar? Nossa, muito obrigada pela pergunta, porque como você fez, a minha referência era sempre masculina. Então eu tenho essa questão, né, dos filósofos, vocês vão encontrar muitos filósofos, muitas coisas, muito masculino. E aí, quando eu comecei a entender que quem estava fazendo esse livro, e isso é muito espiritual no sentido amplo da palavra, eu acho que esse livro foi ajudado por toda a minha ancestralidade. Com certeza. Toda a minha... Porque ele foi feito muito rápido. Acho que tudo aquilo que eu neguei foi colocado aqui, sabe? Assim, não, Ana, você é isso aí mesmo, entendeu? E você falou de Djalma, Carolina. Gente, hoje eu comecei a ler só mulheres. Então, assim, peço desculpas aos homens, mas eles estão
abaixo na minha cabeceira. Eu estou lendo só mulheres. Então, eu estou lendo... e assim, eu vou falar de pessoas... A Juliana Moraes, ela fez o prefácio do meu livro. Ela também é uma escritora. O livro dela é maravilhoso. Eu estou buscando pessoas próximas a mim para que, dentro dessa minha realidade... Lógico que eu estou entendendo um pouco dos clássicos, mas esses clássicos, eu juro para você que eles estão aqui de forma ancestral. E hoje eu estou colocando as pessoas contemporâneas que eu tenho certeza que vocês vão conhecer dentro dessa cadeira aqui, dentro desse programa. Se Deus quiser. Nós traremos muita gente para conversar com a gente sobre esses assuntos. Bom, para encontrar a Ana Telles, por onde que a gente vai? Olha, tem o meu site, é anateles.com.br, Instagram, né, Anateles _ oficial, todas as redes sociais, o resto é Ana Telles. E Ana Telles econômica, tá? Com um N, um L. Tem nada duplicado não, né? Nada, nada, nada. Ana, obrigado pela sua participação aqui e a gente vai encerrando mais um programa Contra a Capa, com uma aula aqui sobre feminismo, mas com uma aula sobre feminino também. Então, encontro você no próximo episódio.